O Instituto Outra Via apresenta Aprendizagem e Desenvolvimento, uma perspectiva pedagógica e psicopedagógica com literatura infantil. Marta Chaves, Evalquíria da Silva Santos Correia, Vânia Regina Barbosa Flauzino Machado, Thaline A. da Silva. Resumo. Neste estudo, objetivamos destacar a importância da literatura infantil e sua contribuição para a aprendizagem e o desenvolvimento da criança em uma perspectiva pedagógica e psicopedagógica e, ainda, uma reflexão sobre práticas educativas humanizadoras. Para tanto, realizamos uma pesquisa bibliográfica sobre a literatura infantil embasada na teoria histórico-cultural, apresentando sua importância e contribuição para a aprendizagem e desenvolvimento da criança. A presente pesquisa destaca o trabalho que pode ser desenvolvido com os expoentes da literatura infantil. Ressaltamos a teoria histórico-cultural e a literatura infantil, pontuando alguns elementos que a constituem, sua importância e contribuição para a aprendizagem e o desenvolvimento da criança da educação infantil e do ensino fundamental. Salientamos uma atenção psicopedagógica utilizando como recurso elementos que constituem a literatura infantil como contos de história, música, poesia e poemas. A análise indica a compreensão equivocada dos componentes da literatura infantil, reduzindo-se apenas a contos de história e, consequentemente, a limitação da aprendizagem e desenvolvimento da criança diante das possibilidades de formação humana e também a importância da formação inicial dos educadores como reprodutora dessa cultura. Introdução. Partindo das observações e vivências realizadas em instituições de educação infantil, percebemos a necessidade de refletir sobre possibilidades de intervenções efetivamente educativas, buscando estratégias para aprimorar o desenvolvimento das crianças pequenas. Neste texto, voltamos nossa atenção especificamente à literatura infantil, observando que há dificuldade em compreender o que é a literatura infantil e quais as possibilidades de encaminhamento pedagógico e psicopedagógico no contexto escolar. Isso pode ter relação, principalmente, com a frágil formação docente de alguns cursos de graduação que não oportunizam uma formação sólida direcionada ao conhecimento da literatura infantil. Considerando as elaborações de autores que realizaram estudos sobre a literatura, como Chaves, Cunha, Faxi, Melo e Rubinstein, entre outros, pretendemos apresentar novas contribuições para a discussão sobre as possibilidades do trabalho pedagógico e psicopedagógico com a literatura na educação infantil. Dividimos este texto em 4 partes. Na primeira, destacamos a contribuição da literatura infantil para a aprendizagem e o desenvolvimento da criança com base na teoria histórico-cultural, a qual explica o aprendizado humano a partir de sua natureza social, e por meio das interações com parceiros mais experientes explica o desenvolvimento das funções psicológicas superiores e, consequentemente, a humanização. Na segunda parte, potencializamos a importância da literatura infantil, pensando em como é fundamental entendê-la como constituída por vários elementos, não priorizando apenas os contos de história, que embora tão significativos carecem da totalidade, como a música, poesia e poemas para o desenvolvimento das funções psíquicas da criança. O encanto das poesias e dos poemas que mostram uma maneira lúdica de olhar o mundo, apresentando a realidade. A música é importante para o desenvolvimento da fala, da memória e da sensibilidade, assim como as obras de arte, nas várias expressões, por meio das quais a criança pode conhecer um artista, explorar e entender suas representações, fazer comparações e relações entre épocas da história, estimulando a criatividade. Posteriormente, ressaltamos a literatura infantil em uma perspectiva escolar e cultural, assinalando como é trabalhada nas instituições de educação infantil e ensino fundamental. Na quarta parte, pontuamos a importância da psicopedagogia para a aprendizagem e o desenvolvimento da criança, relacionando o trabalho psicopedagógico com o trabalho desenvolvido com a literatura infantil, destacando a literatura como recurso significativo nesse trabalho e a relevância de uma articulação para o processo de aprendizagem e/ou as dificuldades de aprendizagem. Nas considerações finais, reiteramos a importância da literatura infantil como prática humanizadora, a perspectiva cultural do pensar literário e a formação de alguns cursos de graduação que reproduzem essa cultura, sugerindo, portanto, um trabalho educativo que promova reflexões sobre a literatura infantil e os elementos que a constituem, assim como o trabalho psicopedagógico em um diferencial que pode buscar, mediante práticas psicopedagógicas com base na literatura infantil, oportunizar a aprendizagem e o desenvolvimento da criança. Fundamentação teórica.
A teoria histórico-cultural concebe o ser humano e sua humanização como decorrentes da história criada pelos próprios seres humanos ao longo da história. A partir de estudos da perspectiva histórico-cultural, consideramos que não nascemos humanos, mas assim nos constituímos ao nos apropriarmos do conhecimento e experiências humanas acumuladas no decorrer da história da sociedade. Por meio das relações com parceiros mais experientes nos apropriamos de comportamentos humanos, como a fala, o pensamento, a autonomia, a imaginação, a percepção e a criatividade, fatores importantes para o desenvolvimento da inteligência e da personalidade. Ressaltamos a importância de propiciar possibilidades de plenitude do desenvolvimento humanizador, em um processo de educação. Facci afirma que, para aprender a pensar, para agir, avaliar, ter sentimento, é preciso aprender, o que compete também ao trabalho educativo. Nesse sentido, essa autora acredita que, para formar as funções psíquicas superiores na formação humana é necessário que se aprenda, sendo que na escola a responsabilidade de ensinar compete aos educadores. Assim, a literatura infantil apresenta-se como recurso importante para a formação humana e, consequentemente, para o desenvolvimento emocional, social e intelectual da criança. Chaves postula que a literatura infantil é fundamental no processo educativo humanizador, pois, quando apresentada como conteúdos, estratégias e recursos de ensino adequados, possibilita o desenvolvimento da sensibilidade, da curiosidade, da atenção, da memória e da percepção, e o trabalho pedagógico, indiferente da área do conhecimento em que este se inclua, é potencializador das funções psicológicas superiores. Portanto, consideramos que a literatura infantil proporciona para a criança a formação de conceitos científicos, a construção do vocabulário, o desenvolvimento do raciocínio, a organização do pensamento e a interpretação do mundo. Por meio dos elementos literários, a criança estabelece relações significativas de sentimentos, emoções e afetividade. Diante do contexto, é primordial favorecer o contato das crianças com a literatura infantil, seja por meio da arte, da música, dos poemas e poesias ou nos contos de histórias. No entanto, é relevante que, ao realizarmos este trabalho, tenhamos a concepção de tudo o que a constitui, pois diante da riqueza de desenvolvimento que esta oferece não pode ser trabalhada de qualquer maneira. Quando questionado sobre o que é a literatura infantil, observamos que as respostas dos educadores, em sua maioria, relacionam-se aos gêneros textuais, às parlendas, poemas e histórias. Porém, mesmo indicando um conhecimento verbal de uma parte constituinte da literatura infantil, notamos que nas práticas pedagógicas ocorre o inverso. Percebemos nos planejamentos a hierarquização dos contos de histórias como único meio de propiciar a aquisição do conhecimento. Embora as histórias pareçam inseridas na rotina escolar, perpétua o trabalho da leitura realizada ao iniciar uma atividade, nos intervalos entre essas atividades ou como momento de acalmar em meio a um estado de agitação. Há, portanto, uma distância entre o conhecimento, a importância dos componentes da literatura infantil e a prática pedagógica. Destacamos a relevância da formação do profissional que irá trabalhar com a literatura, sendo importante conhecer todos seus componentes, como contos de história, música, poesia e poemas e ter percepção da essência de cada conteúdo e da ação formadora que propiciará à criança. Não devendo priorizar apenas um expoente como possibilitador da aprendizagem e do desenvolvimento. No entanto, verificamos um esquecimento desses formadores em relação a um expoente muito importante para o desenvolvimento da criança, a música. As crianças passam semanas sem o contato com a riqueza que esta proporciona, e quando ouvidas na escola, reproduzem o empobrecimento intelectual por meio de letras repetitivas, sem sentido, com conteúdo de qualidade questionável, utilizadas na maioria das vezes para desenvolver a coordenação motora, por conseguinte, desvinculadas da literatura infantil. Na visão de Chaves, é essencial lembrar que as músicas, as poesias, as histórias e as mais diversas formas de expressão e registro popular, como adivinhas, parlendas e os brinquedos cantados, compõem o que chamamos de literatura infantil. Consideramos que o trabalho com a arte utilizando práticas educativas adequadas pode propiciar o desenvolvimento das habilidades humanas e a promoção intelectual, emocional e afetiva. Esse trabalho deve ser intencional e planejado, para que quando no âmbito não fique restrito às atividades de cópia, fora de um contexto, deixando de aprimorar as sensações, a sensibilidade, as emoções e as capacidades humanas essenciais para o desenvolvimento da criança.
Cunha afirma que os educadores, em sua maioria, não trabalham os poemas por não saber como fazê-lo. Defendemos que esse fato se deve a um contexto cultural com práticas reprodutivas de empobrecimento do conhecimento. Nesse contexto, destacamos que a falta de oportunidade de desenvolvimento das funções psicológicas superiores, como a imaginação, a atenção, a memória, a fala, a criatividade e a percepção, pode resultar nas dificuldades de aprendizagem, as quais não se constituem em assunto novo. Há tempos vem se discutindo sobre os problemas que envolvem a aprendizagem e o desenvolvimento do indivíduo, em especial os da criança. No entanto, percebemos uma preocupação mais acentuada no tocante a essa temática e suas causas nas últimas décadas. Há uma preocupação em compreender, pesquisar e estudar os fatores de aprendizagem, as causas e as consequências diante das dificuldades de aprendizagem. Observamos o crescimento dos cursos de psicopedagogia e de seus interessados, preocupados com os problemas de dificuldades de aprendizagem que afetam principalmente as crianças. A psicopedagogia, para Rubinstein, instituiu-se a partir da inquietação e da insatisfação dos profissionais que tratavam das dificuldades de aprendizagem. No início, porém, não se considerava a história do indivíduo, apenas em um conceito mais recente é que se permitiu entender o processo de aprendizagem e os fatores de sucesso e fracasso. Esse entendimento manifestou-se por meio do diálogo com outras áreas do conhecimento como a psicologia cognitiva, a psicanálise, a sociologia, a linguística, a antropologia e a filosofia. Em suma, percebemos uma necessidade ainda maior envolvendo fatores fonoaudiológicos, neurológicos, psicomotores, nutricionais e outros que influenciam o processo de aprendizagem e/ou as dificuldades de aprendizagem. Para tanto, ponderamos ser importante, para o trabalho psicopedagógico, a utilização dos componentes da literatura infantil como recursos, por serem estimuladores, enriquecedores, criativos, prazerosos e possibilitarem a abertura para a aprendizagem e o desenvolvimento da criança em seus aspectos físicos, emocionais, sociais e intelectuais. Considerações finais. No presente trabalho, compreendemos que a formação intelectual e cultural do indivíduo está vinculada ao que lhe é apresentado, sendo oportunizadora ou empobrecedora da aprendizagem e do desenvolvimento. Percebemos a importância da compreensão da literatura infantil em uma perspectiva histórico-cultural, como prática humanizadora, que oportuniza a aquisição do conhecimento e propicia o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Evidenciamos a contribuição da literatura infantil para o desenvolvimento da criança quando pensada em sua totalidade, na música, histórias, poemas, poesias e a arte. Averiguamos por meio do trabalho que essa totalidade em algumas circunstâncias não ocorre nas instituições escolares, no meio familiar e mesmo em meio à sociedade, se constituindo em equívoco, resultando em uma reprodução cultural. Ressaltamos a relevância da formação inicial e continuada dos profissionais da educação envolvidos no processo de aprendizagem da criança. Cabe à escola e aos demais envolvidos propiciar à criança o conhecimento historicamente elaborado pela humanidade, possibilitando a aquisição de novos conhecimentos, ensinando a criança a fazer mais do que já sabe, possibilitando a esta criar e recriar como ser constituinte de sua história. É preciso, portanto, um posicionamento coletivo diante do trabalho com a literatura infantil, para que ocorram mudanças em relação ao pensar literário, estimulando o conhecimento, a aprendizagem e o desenvolvimento. Consideramos que a literatura infantil desempenha um papel importante na formação da criança, sendo responsabilidade de todos envolvidos em seu processo educativo oferecer materiais que favoreçam o seu pleno desenvolvimento. Consequentemente, destacamos a excelência do trabalho com os expoentes da literatura infantil, as histórias, a música, os poemas, as poesias e a arte, tanto nas ações pedagógicas quanto psicopedagógicas, por possibilitarem no processo de formação da criança a humanização. Com a realização dessas discussões e estudos, firmamos a defesa de compreender a literatura infantil como um instigante recurso psicopedagógico. Finalizando, salientamos que o trabalho não se constitui como suficiente para abranger a importância da literatura infantil e as possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento que pode proporcionar à criança. No entanto, consideramos que os elementos apresentados são de suma importância, pois oportunizam reflexões sobre as questões culturais que envolvem o trabalho com seus expoentes. Afirmamos que este trabalho nos proporcionou reavaliar e considerar um melhor posicionamento em relação ao trabalho psicopedagógico,
assumindo um compromisso que possibilite a formação humana da criança em sua plenitude.